Bom dia, meus amigos, tudo bem? Olha, nós aqui de novo para falar do Evangelho de Jesus Cristo juntos. Chegamos no último vídeo dessa série que nós nos propusemos a fazer sobre Deus estar na existência humana. Falamos ali sobre o porquê eu acredito em Deus, passamos pelo dilema do mal, falamos também sobre as inquietações humanas e agora eu quero refletir com vocês o principal ponto dessa série de vídeos, que é o porquê Cristo é a melhor das opções. Eu acredito que se você viu todos os vídeos e refletiu de forma profunda, você também chegou à conclusão de que a existência humana ela é muito complexa para ter sido produzida pelo acaso. Eu acredito que a gente, olhando as evidências que acontecem na humanidade, olhando tudo que está ao nosso redor, é difícil chegar à conclusão de que o caos gera ordem. Então, pensando e partindo desse pressuposto, eu acredito que se a gente tiver um olhar um pouquinho mais clínico e menos cínico, a gente vai chegar também à conclusão que existe a necessidade de um Deus para que as coisas sejam do jeito que a gente as vê. Nesse sentido, legal, a gente entende que tem a necessidade de um Criador. Mas por que Cristo, entre tantas opções, ele é a melhor opção para a gente acreditar na existência de um Deus? E assim, eu quero deixar bem claro que o meu argumento, ele não é um argumento baseado na lógica. Porque às vezes a gente tem aquelas discussões de que somente pela lógica a gente encontra as verdades da existência, e eu acredito que isso não coaduna com a realidade. Por quê? Porque a verdade ela tem um pressuposto muito claro, ela é excludente, ela não é inclusiva. O que isso quer dizer? Se algo é verdade, as outras coisas são mentiras. Lógico, a gente está falando de coisas que competem para trazer ali a mesma resposta, a mesma solução para um tema especificamente debatido. Nesse sentido, eu acredito que não é a lógica que responde o porquê Cristo é a melhor das opções, mas é a verdade. Engraçado que Jesus mesmo falou que ele era o caminho, a verdade e a vida e ninguém ia ao Pai senão por ele. Eu acho que se a gente olhar com honestidade todas as escrituras, especialmente o Evangelho, a gente vai perceber ali que existe um direcionamento para a nossa alma que a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar. Se você pegar e estudar as outras religiões, como eu já falei algumas vezes, todas elas falam sobre pagar para receber, a gente está sempre ali tendo que ganhar a nossa salvação, a nossa nirvana ou a nossa transcendência através de pagamento de coisas. O Evangelho de Cristo ele é o único que fala de redenção, ele é o único que fala de graça, ele é o único que fala de mudança através de um Deus que veio se relacionar conosco, ele nos criou e desejou esse relacionamento. Isso, na minha opinião, faz toda a diferença. Se a gente partir do princípio da existência de Deus, de um ser todo-poderoso, a gente também tem que partir do pressuposto que talvez esse ser não seja um ser bom. A gente às vezes tem essa percepção de que só por ser uma divindade, essa divindade ela vai ser moralmente correta. Mas, por exemplo, se você pega o panteão de deuses gregos, você vai ver muita imoralidade vindo de deuses. No caso do Evangelho de Cristo e do Deus falado para nós através de Israel, a gente vê um ser não só todo-poderoso, mas também bom. Bom ao ponto de nos dar a vida e nós rejeitarmos a vida querendo ser um ser separado dele e ele nos se interessar e nos resgatar através dele mesmo. Então, na minha opinião, o que faz de Cristo a melhor das opções, primeiro, é ele ser a verdade. E a verdade a gente só consegue alcançar, pessoal, buscando, pesquisando, se interessando.
Não adianta nada a gente simplesmente todos os dias falar que o céu é cinza e não olhar para cima e constatar que ele é azul. Isso é uma questão de lógica. Então, a busca pela verdade, ela pressupõe se debruçar e se interessar pelo tema e nesse tema encontrar as respostas. Eu acredito que quando a gente olha para a nossa vida, né, e vamos trazer esse tema novamente, de ser Deus na existência humana, e a gente olha para a complexidade da existência humana, a gente entende que somente as respostas lógicas desse mundo não atendem a todos os anseios que a gente encontra. Então, se a gente define, eu estou partindo desse pressuposto mesmo que vocês, junto comigo, acreditam na existência de Deus e que Deus está presente conosco, a gente também precisa entender qual é a qualidade desse Deus. Quando a gente olha o cardápio que existe de divindades, Cristo se destaca em um aspecto. Foi o único que se revelou na forma da sua criação para ter um relacionamento com a sua criação. E não só isso, ele se colocou em um lugar de ser tentado e não foi corrompido pela tentação. Para quê? Para que nos servisse de referência e nessa referência nós pudéssemos olhar para o céu e entender: esse é o tipo de pessoa que eu deveria ser e não a que eu sou. Então, se perguntarem para mim o porquê Cristo é a melhor das opções, eu prontamente vou responder: porque Ele é a verdade. E sendo verdade, através de pesquisas, através de se debruçar no tema, ir atrás daquilo que a gente entende como importante, a gente vê boas referências. A gente consegue entender a vida que nós não temos e que nós deveríamos ter. Outra coisa que me chama a atenção com relação à divindade de Cristo e o porquê Ele é a melhor opção, foi o modo com o qual Ele tratou os seus discípulos mais próximos. Ele pegou pessoas dos mais variados tipos, um publicano, que era um cobrador de impostos, um zelote, que era um revolucionário, um monte de pescador sem muito conhecimento erudito, e fez deles pessoas proeminentes na propagação do Evangelho, que é as boas novas que ele trouxe para nós. E o mais legal de tudo isso é que a gente olha um monte de pessoa com pensamento diferente, um monte de pessoa com criação diferente, com direcionamentos e anseios diferentes, todas culminarem em um único propósito: propagar que Jesus Cristo é a verdade absoluta, ao ponto de morrer falando e validando essa verdade. Eles poderiam simplesmente ter negado e continuado a ter uma vida, não sei se confortável, mas pelo menos uma vida sem uma espada no pescoço. Mas até o fim eles afirmaram que Jesus não só morreu numa cruz, mas ressuscitou, e eles estavam dispostos a morrer por isso. Então, se a gente olhar aí em processos criminais, não só criminais, a minha esposa me trouxe isso de uma maneira muito interessante pela sua formação. Todos os processos que a gente vê por aí, eles incluem a testemunha como algo muito importante, ao ponto até de condenar ou absolver uma pessoa de um crime. E nós temos no Evangelho um quadro muito grande de testemunha. A gente está falando de muita gente que morreu sem negar uma verdade que viram. E na minha opinião isso é muito forte. Objetivamente, Deus está na existência humana através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a melhor das opções porque Ele não resolveu ficar apenas no seu trono de glória, mas desceu à terra para viver como nós e para mostrar para nós o que nós deveríamos ser. Ele e a sua cruz são a nossa referência. E dentro do Evangelho existe a dose correta de ofensa, que é a cruz, e a dose correta de esperança, que é a ressurreição. E se nele morreu e ressuscitou, a nossa fé não é vã. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: se você acredita olhando para a existência humana e você não consegue encontrar apenas na lógica as respostas, insista um pouquinho mais, dê uma olhadinha no Evangelho de Jesus Cristo
Vá lá, se debruce, pesquise, intensifique essa busca por essa verdade e eu tenho certeza que a verdade vai te libertar. Ótimo sábado, meus irmãos. Fiquem com Deus.